de hoje é análise de investimento. E para nós falarmos de análise de investimento, é importante a gente contextualizar onde que está a análise de investimento dentro das decisões financeiras de um gestor financeiro. Nós vimos que as decisões financeiras são 3, e eu incluí o princípio da entidade, que é decisões financeiras operacionais, basicamente capital de giro, as decisões de investimento, que é onde o recurso da empresa está sendo aplicado, que está relacionado com essa análise de investimento. Então, a análise de investimento está relacionada com essa decisão, e a decisão de financiamento, que é como a empresa está financiando a estrutura da sua estrutura, né? Então, voltando, dentro da análise das decisões de investimento, eu preciso analisar o investimento. E aí nós vamos tratar especificamente desse ponto agora. Antes da gente falar da análise de investimento, vamos entender um pouquinho o que é o investimento. Investimento é quando a empresa está pegando um recurso e colocando em algum negócio novo. E esse negócio novo a gente é levado a pensar que é uma coisa diferente do que a empresa já faz. Não, às vezes a empresa está comprando uma máquina para melhorar a sua operação. Essa máquina, ela é um investimento. Então ela é um negócio novo. Eu preciso de analisar se comprar aquela máquina vai ser ou não rentável para a empresa. Uma transportadora comprar um novo caminhão, vale a pena comprar um novo caminhão? Ou qualquer investimento que a empresa esteja fazendo, a gente precisa analisar se aquele investimento ele é rentável ou não. E para falar da análise de investimento e para falar do investimento, como nós estamos passando por mudanças muito drásticas na economia, nas expectativas dos clientes e das pessoas, antes de falar especificamente de análise de investimento, é importante a gente pensar o seguinte, tá, esse projeto de investimento que está sendo pensado, ele atende às expectativas do cliente? Eu vou chamar a atenção para esse ponto. É necessário que o gestor faça essa análise. Monte um plano de negócios. E dentro do plano de negócio, a perspectiva financeira é a que a gente vai abordar, que é a análise de investimento, mas tem a perspectiva do cliente, do marketing, a perspectiva de pessoas. Cliente vou atender uma demanda do meu cliente? Pessoas vou ter pessoas com a competência que eu preciso para atender a essa atividade que eu estou me propondo a implementar dentro da empresa? Então, observem que dentro de um plano de negócio que é mais amplo, a gente vai falar agora especificamente do investimento enquanto recurso, enquanto financeiro. Mas as outras perspectivas são muito, muito importantes serem analisadas. Dentro da perspectiva financeira, o gestor precisa montar um projeto de investimento. E esse projeto de investimento ele deve contemplar um fluxo de caixa onde se tenha os valores que são necessários para implementar, então o investimento inicial, ou o investimento que vai acontecer inclusive com o tempo, por exemplo, o plantio de café, o produtor ele faz o investimento inicial agora, mas esse investimento ele se repete em dados momentos. Por exemplo, uma máquina, eu posso ter um investimento nela agora e posso ter necessidade de uma manutenção daqui a um tempo, que é um outro investimento. Então tudo isso é necessário ser pensado e ser mensurado. E no fluxo de caixa. Então o fluxo de caixa ele vai ter o investimento, pode ser só o investimento inicial ou investimentos no decorrer do tempo, e a receita, que é o faturamento. O faturamento é quanto que essa empresa, quanto que essa máquina, quanto que esse novo projeto vai trazer de recurso financeiro para a empresa. E a partir do momento que eu tenho essa receita, eu vou ter também os gastos. Por exemplo, se eu for comprar um novo caminhão para a transportadora, eu vou ter quantos quilômetros esse caminhão vai rodar, quanto que eu recebo por quilômetro rodado, e aí eu vou fazer um fluxo de caixa pensando na receita. Por outro lado, eu tenho os gastos. Quanto que eu gasto por quilômetro rodado de combustível, de pneu, quanto que eu gasto com o motorista. Então, são os gastos. Então, observe que eu estou falando de um fluxo de caixa onde eu tenho as receitas e os gastos. Por exemplo, no café, o produtor ele faz o investimento agora, no ano que vem ele ainda não tem produção, ele tem que investir de novo. No segundo ano, ele ainda não tem produção, ele investe de novo. No terceiro ano, a produção pode não ser suficiente para pagar os gastos, então ele ainda está investindo. E aí, ele vai ter, a partir do quarto, quinto ano, ele vai começar a ter a receita, que são o faturamento. Quanto que cada pé plantado vai produzir de café, quanto que é a expectativa de preço da saca do café. E aí, monta-se um fluxo de caixa a partir dessas receitas e quanto que eu gasto por saca ou por mês, né,
trazendo isso para mês, para manutenção dessa lavoura. E, inclusive, manutenção de colheita, manutenção de remédio e tudo que for necessário no café. Então, observem que o fluxo de caixa ele é importante para dar parâmetro para o processo de tomada de decisão. Bom, já falei aqui do projeto de investimento, falei do investimento inicial, falei das receitas, falei dos gastos. Então, são informações que precisam compor um projeto de investimento. A partir do momento que eu tenho todas essas informações tabuladas, eu vou analisar esse projeto é rentável ou não. Observe que até agora eu não estou analisando o investimento, eu só estou construindo um projeto de investimento. E aí, existem técnicas para analisar se aquele projeto de investimento é rentável ou não. A primeira técnica, e uma técnica muito simples de ser calculada e por isso muito perigosa de ser usada, é o payback. O payback é quanto tempo que o gestor, que o investidor vai demorar, ou que a empresa vai demorar para recuperar o valor que foi investido. E o payback, existe o payback tradicional, que é calcular o fluxo de caixa de cada mês do projeto e o investimento inicial. Ou seja, eu tenho um fluxo de caixa de R$100 por mês e vou fazer um investimento de R$1.500. Com 15 meses eu recupero o investimento inicial. Essa é a ideia do payback. Só que ele é perigoso porque ele não leva em consideração o valor do dinheiro no tempo, ou seja, o custo de oportunidade do recurso, e ele também não leva em consideração o que vem de fluxo de caixa depois de calculado o período. Então, eu calculei, são 15 meses para eu recuperar os R$1.500 investidos, não interessa pelo payback o que vem depois, essa é uma limitação dele. Tem também o payback descontado, que é trazer a valor presente esses fluxos de caixa. Só que ele diminui o problema, porque ele passa a levar em consideração o custo do recurso, mas ele ainda tem a limitação de não levar em consideração o que vem depois de calculado o payback. E aí existem as técnicas mais elaboradas, que se completam, que é o valor presente líquido, que é o VPL, e a taxa interna de retorno, que a gente conhece como TIR. O VPL ele é o resultado do fluxo de caixa de cada período trazido a valor presente, menos o valor do investimento inicial. Então, o gestor ele vai calcular esse fluxo de caixa no tempo, trazer a valor presente considerando uma taxa de juros, e aí essa taxa de juros é o custo de capital da empresa, também conhecido como custo de oportunidade. E aí, o resultado do valor presente da receita, ou do fluxo de caixa, menos o resultado do valor presente do investimento, eu tenho o VPL. Se o VPL for positivo, significa que aquele projeto ele tem viabilidade econômico-financeira, ou pelo menos tende a ter. Aí eu vou explicar melhor esse tende a ter. Se o VPL for negativo, ele tende a ser ruim. E por que eu estou falando de tende a ser bom e tende a ser ruim? Porque tudo vai depender da qualidade da informação, dessa projeção. E tudo é projeção. Eu estou trabalhando com expectativa futura. Se as informações que eu estou trabalhando forem informações muito otimistas, se o VPL for positivo, significa que o resultado pode ser bom? Tá, eu estou trabalhando com informação otimista. Informação otimista é aquela onde eu estou pensando no melhor resultado possível. Opa, se eu estou esperando o melhor resultado possível e o VPL foi positivo, não necessariamente ele é bom. Depende dessa informação. Agora, se eu estou trabalhando com uma informação mais conservadora, pensando sempre no que está relacionado à receita, jogando para baixo, no que está relacionado aos gastos, jogando para cima, e aí eu calculo o fluxo de caixa por período. Observem que esse fluxo de caixa por período ele é conservador. O que é receita eu estou jogando para baixo, pensando na menor receita, e o que é gasto eu estou jogando para cima, pensando no maior gasto. Aí, nessa perspectiva, o VPL positivo ele já é uma informação muito mais relevante do que quando eu estou falando de um projeto pensado a partir de uma perspectiva otimista. E o que é a taxa interna de retorno? A taxa interna de retorno é quanto de retorno o projeto vai dar. E para eu calcular a taxa interna de retorno, eu vou trabalhar com VPL igual a zero. Então é aquela taxa de retorno que, trazendo os fluxos de caixa futuro para valor presente, vai igualar ao investimento inicial. Ela é usada para eu medir o resultado do investimento
em porcentagem. E observem que o VPL e a taxa interna de retorno se completam. Tá? Em análise de investimento, basicamente são essas as estratégias utilizadas para que o gestor possa analisar o investimento e saber se o investimento está sendo bom ou ruim. Só finalizo reforçando essa questão da qualidade da informação projetada. Ao fazer uma análise de investimento, sempre olhe para o projeto. Será que esse projeto está sendo pensado numa perspectiva otimista ou ele está sendo pensado numa perspectiva conservadora? Porque um projeto que está sendo pensado com uma perspectiva otimista, eu preciso ter cuidado com as informações. Tá? Então eu finalizo falando dessa necessidade de se analisar a qualidade da informação do projeto, a qualidade dessa informação projetada, porque ela vai, com certeza, ser muito relevante no resultado. Porque o negócio da empresa, a proposta da empresa não é achar o melhor VPL, é achar o VPL mais próximo da realidade possível. Por quê? Se o VPL for positivo e o negócio implementado depois der prejuízo, vai ser prejuízo para a empresa. Então ela precisa trabalhar com o máximo de qualidade possível nas informações para poder tomar a decisão. Bom, é isso. Desejo sucesso a todos e agradeço.